Agora sim, minha gente, vem para a cena aqui comigo. Vamos ao vivo com o repórter Lucas Moura. Terminou agora há pouco a coletiva de imprensa, onde os médicos esclareceram o estado de saúde da cantora Paulinha Abelha, que está internada no hospital aqui da nossa capital. Muitas perguntas foram feitas em relação à possibilidade de alta, sequelas. A gente ouviu também as perguntas em relação às causas dessa insuficiência renal, se seria remédio para emagrecer, diurético que ela teria tomado. Quem acompanhou essa coletiva foi o repórter Lucas Moura, que estava desde as primeiras horas, a coletiva que durou cerca de 1 hora. Lucas, boa noite, estamos todos aqui na expectativa de saber detalhadamente o que foi dito. É com você. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, a coletiva de imprensa ela durou aproximadamente 40 minutos e nesse tempo os médicos puderam esclarecer dúvidas que ainda pairavam no ar. E o que ficou claro, se você me permite sintetizar todo o contexto, é de que de fato, a despeito do que vinha sendo cogitado no início ou da impressão que tentavam passar de alguma forma, o quadro da Paulinha ele é considerado muito grave. A Paulinha ela está em um coma que, como você disse na abertura do programa, é um coma de grau 3, um coma extremamente grave, que não deixa de, por ser grave, não deixa de ser reversível, ele é sim reversível. No entanto, os médicos não têm controle total da situação e não podem dizer quando e de que forma esse coma poderá, se será, naturalmente revertido. Eu vou aqui trazer alguns pontos da coletiva à imprensa. Eu vou obedecer a ordem cronológica daquilo que foi tratado dentro da coletiva, mas eu peço, Mariana, também que caso alguma dúvida surja ao final dessa minha introdução, que você faça os questionamentos até para que a gente possa interagir aqui e não deixar nenhum tipo de dúvida ao nosso telespectador. Para começar, foi feita uma introdução a respeito do quadro da Paulinha no momento em que ela chegou à unidade hospitalar. Nós já sabemos, ela foi internada no dia 11, era uma sexta-feira, e os médicos falaram que ela deu entrada queixando-se de dores estomacais. Na investigação dessas dores estomacais, chegaram à conclusão de que havia um dano no funcionamento do fígado e também um dano no funcionamento renal. Eu perguntei na coletiva à imprensa qual desses danos teria surgido primeiro. Eles disseram que não dá para precisar e que trabalhavam inclusive com a hipótese de que os danos eles tenham surgido de forma simultânea, ou seja, rim e fígado eles foram afetados simultaneamente. O dano ao fígado a gente já tinha inclusive ouvido falar em algumas situações. Eles disseram que ela está com hepatite. Agora, bom que se frise, não é uma hepatite viral, é uma hepatite mesmo, resultado do quadro em que ela se encontra. Além disso, ela está com insuficiência renal aguda. Então, só aí nós temos 2 órgãos do corpo dela que estão afetados e que primeiro demonstraram sintomas: fígado e rins, insuficiência renal e também hepatite, e os 2 órgãos estão afetados. Para além disso, ela também apresenta um quadro cerebral que é talvez o que mais preocupa, no sentido de que os outros eles estão sendo contornados, mas o dano cerebral ele ainda é investigado no sentido de entender a sua origem e de por que ele está acontecendo. O quadro neurológico dela é considerado grave. Então, 3 sistemas, 3 órgãos que estão sendo afetados nesse momento. Quando a Paulinha foi transferida para cá, os médicos deram início aos seus trabalhos em 2 linhas, e eles deixaram isso claro na coletiva à imprensa. O primeiro, controlar os danos que já existiam, controlar os sintomas e os problemas que ela já apresentava. Foi iniciada a diálise para contornar o rim, o quadro, naturalmente, de hepatite também foi iniciado a questão de contornar, enfim, estabilizar o quadro para que o quadro não se agravasse. Eles disseram que da sexta-feira, quando ela deu entrada aqui no hospital, até o presente momento, o quadro dela permanece estável. O que não quer dizer que o quadro é bom, simplesmente quer dizer que o quadro ele não piorou, que eles estão, com certeza,
de acordo com o que disseram, conseguindo contornar os sintomas para que a situação ela não piore. No entanto, isso não quer dizer que ela melhorou ou que o quadro é bom. E seguindo na coletiva da imprensa, nessa ordem cronológica dos fatos que eu estou colocando aqui, além da parte de estabilização, de controle dos sintomas que eles estavam fazendo, eles deram início de forma paralela à parte de investigação do quadro. Eles começaram a fazer exames para saber o que teria causado todo esse quadro que a Paulinha está tendo. E aqui eu faço um adendo, até retornando um pouco, quando eu falei da parte neurológica, é importante que se diga que a hipótese de falência cerebral, de morte cerebral, melhor dizendo, essa é a expressão correta, está descartada. Não há morte cerebral. E quem disse isso foi o neurologista. O que ela tem é um quadro cerebral grave. Ela está em coma no grau 3, o que é muito complicado. Dentro da investigação que foi iniciada, nós temos, de acordo com o que colocaram os médicos, o descarte já de cara de uma infecção causada por qualquer tipo de micro-organismo. Eles testaram, fizeram análise, enfim, eles usaram os termos técnicos, né? Fizeram análise do cérebro, de massa encefálica, de outras partes do corpo e, segundo os médicos, de acordo com os exames que foram feitos, não há nem vírus, nem bactéria no corpo dela que possa ter causado esse quadro. Então, qual é a hipótese que está sendo colocada e que está sendo considerada por eles? Que existe uma substância tóxica que está no corpo dela, melhor dizendo, desculpe, e que está causando todo esse dano ao funcionamento do corpo. Que substância é essa? É a grande pergunta e é, de fato, o que eles buscam responder. Essa substância estaria causando todos esses danos e é essa substância que precisa ser, e aqui usando a expressão bem direta, eu inclusive usei essa expressão durante a entrevista coletiva, é essa substância que precisa ser retirada do corpo dela. Eles trabalham, lógico, isso é uma hipótese, é uma possibilidade, porque ainda precisa ser confirmado que é essa substância, até porque se ela não foi identificada, é porque não se sabe de fato se essa é a hipótese verdadeira, mas é a linha de trabalho deles e eles querem identificar essa ou estas substâncias. E aí, se existe mesmo essa substância tóxica que está agindo com o efeito tóxico no corpo dela toda e prejudicando todos estes órgãos, a pergunta que eu fiz foi: e para que essa substância saia e seja retirada do corpo, qual é o procedimento? Eu fui bem direto nesse sentido. Vocês têm uma forma de fazer essa retirada ou o próprio corpo tem que expulsar a substância naturalmente? Eles me responderam de uma forma bem clara também, dizendo que depende. Algumas substâncias podem ser processadas pela própria hemodiálise, elas podem ser retiradas, ou podem ser filtradas na hemodiálise. Para outras, existem antídoto e outras, o próprio metabolismo pode se encarregar de retirar do corpo. Então esta é a situação. A investigação ela foi iniciada no primeiro dia de internamento da Paula e segue até hoje e seguirá até que uma resposta concreta do que teria causado todo esse quadro possa ser obtida. As perguntas, e talvez uma das perguntas mais importantes dessa coletiva foi em relação às sequelas. Eu perguntei, inclusive, diante do quadro que eles encontraram, diante do quadro que eles estavam que eles estavam tratando, eu perguntei o que eles avaliavam como possíveis sequelas, quais sequelas poderiam vir a Paula ter caso ela se recupere, que é o que todo mundo espera. E os médicos disseram que é cedo para dizer e que eles não se arriscariam em fazer uma afirmação desse tipo, sendo que o principal objetivo deles hoje é mantê-la viva e fazê-la se recuperar. Então os médicos preferiram não responder, até por uma questão de ética médica, e disseram que estão concentrando os esforços na recuperação dela, para que ela se recupere. E mais, essa foi a expressão utilizada pelo médico, que o primeiro objetivo é mantê-la viva, fazê-la sobreviver, e é nisso que eles estão focados. Mariana. Poxa, Lucas, eu agradeço a você, viu? Você fez um resumo muito bem feito. Essa frase é muito forte, né? Que nesse momento eles estão tentando mantê-la viva. Confesso que você reproduziu agora, foi uma das últimas falas, né, ditas na coletiva.
Essa coletiva foi transmitida através da internet. Eu ouvi o finalzinho e quando ele disse o nosso objetivo agora é mantê-la viva, a gente ficou assim extremamente abalado por aqui. Eu reforço o que você disse, que foi descartada a possibilidade de meningite bacteriana ou de morte cerebral. A importância que os médicos disseram, o neurologista, o médico intensivista e também o diretor do hospital que ela está internada, sobre essa questão de divulgar informação falsa. Agora, Lucas, eles não chegaram a dizer, como eu te falei, eu peguei só o finalzinho, eles não chegaram a dar uma expectativa, né? Porque ontem, quando você entrevistou o Daniel Dial, que a gente falava sobre está suspensa toda essa agenda da calcinha preta até o dia 10 de março, a gente fica sempre se apegando a alguma esperança, né, Lucas? A gente que é fã, que adora a Paulinha Abelha. E aí, quando ele deu essa data, a gente ficou, poxa, quem sabe, né? Ele saiba de alguma informação a mais, eles decidiram essa data porque é uma expectativa, de repente, de alta, de recuperação, mas, pelo que você está dizendo, isso não foi falado, né? Não foi falado, Mariana, e na verdade é exatamente o que você colocou, que ouviu e que eu também ouvi e que quem estava assistindo acompanhou. Os médicos, eles preocupam-se antes em mantê-la viva e naturalmente não podem precisar nem se, primeiro, infelizmente, veja que frase eu vou dizer, mas é a realidade e foi o que eles disseram. Eles não têm como garantir se ela vai se recuperar, infelizmente, nem quando vai se recuperar e nem de que forma. De que forma ela ficará do ponto de vista de suas funções, mesmo fisiológicas, físicas, depois que se recuperar, que é o que todos nós esperamos. É, de fato, uma situação bastante delicada, uma situação bastante complicada. A gente tem esse desafio de levar as informações ao nosso telespectador. Mas, Mariana, uma coisa, ela parece certa. Desde da segunda-feira, né, ela foi internada no dia 11, desde o dia 14, nós estamos ao vivo aqui no Cidade Alerta tratando desse assunto. Nós estamos acompanhando esse caso e eu diria que talvez nós estamos fazendo a cobertura mais ampla sobre o caso dentre todos os veículos de comunicação e de imprensa. E se tem uma coisa que nós precisamos ter é responsabilidade. Ao longo dessa cobertura, e eu que estive aqui todos estes dias, eu recebia várias informações falando sobre a gravidade do caso da Paulinha Abelha. Mas, claro, eu tinha que me reportar e dar ao nosso telespectador a informação que eu recebia como oficial, que eu tinha como comprovar de que eu recebi de uma fonte, para que depois, lógico, a gente não acabasse sendo colocado como irresponsáveis, que nós estamos muito longe de sermos isso. Mas o quadro dela, ele sempre foi grave. Essa é a situação. E isso sempre esteve claro para quem acompanhou o dia a dia aqui. E o que nós podemos dizer é isso, e até para que os fãs agora, já que nós temos isso de uma fonte oficial, isso foi dito pelos médicos, é importante que se diga aos fãs, aos amigos, até a família, caso estejam nos acompanhando. A família, lógico, já sabia dessas informações anteriormente, antes mesmo da gente. A gente não está dando a informação para a família, pelo contrário, a família já sabia das informações. Mas o que é importante que se diga é, os médicos deixaram claro. Infelizmente, o quadro dela é grave. Um milagre pode acontecer a qualquer momento. Amanhã ela pode acordar e tudo pode ficar bem. E é isso que a gente espera. Mas não há garantia de nada dentro desse cenário. Eu queria, Mariana, acrescentar só um ponto e um aspecto mais, ainda voltando à situação da entrevista coletiva, que houve, ao longo desses dias também, muitas situações em que se colocava a possibilidade de que o quadro dela teria sido gerado ou provocado por algum tipo de remédio para emagrecer que ela tinha utilizado, ou de algum tipo de substância, de remédio mesmo, de medicamento, de droga no sentido do medicamento processado, né, que se compra na drogaria, que o médico indica, né? Enfim, de algum tipo de substância nesse sentido que ela teria utilizado com o objetivo de emagrecer ou algo assim. Os médicos não confirmaram. Não confirmaram porque não sabem qual é a substância que está causando isso no corpo dela.
todo esse quadro, né, que já é um quadro generalizado. Então eles não podem confirmar que essa teria sido a causa. No entanto, de fato, eles não descartam. Eles acreditam que há uma substância que está causando tudo isso, como eu disse, e que essa substância ela pode ter, melhor dizendo, uma dessas origens. Pode ter sido de um medicamento, pode ter sido de algo que ela utilizou ao longo desses anos que gerou esse quadro. Então não está descartada a possibilidade, mas também não está confirmada. E os médicos, claro, éticos que são, seriam irresponsáveis se confirmassem esse quadro. E o importante que se frise é o seguinte: eles disseram também durante a entrevista que no fígado e no rim dela não há nenhuma lesão que tenha sido uma lesão antiga. O que é que eu quero dizer? A Paulinha, como todos sabem, isso foi dito pela família, pelo Daniel Dial, pelos amigos, ela fez e fazia ao longo de muito tempo uso de isotônicos, enfim, remédios, né, para poder manter a sua saúde, remédios que, no resumo da ópera, têm a intenção de fazer bem ao corpo e à saúde. Esses remédios, eles poderiam, segundo os médicos, a depender da forma que acha que cada corpo é uma coisa, um remédio pode fazer bem a uma pessoa e mal a outra. Poderiam, quem sabe, causar algum tipo de lesão que vinha com o uso contínuo desses remédios se agravando aos poucos. No entanto, no rim e no fígado, eles não encontraram nenhum tipo de lesão antiga. O que quer dizer que, muito provavelmente, não se trata de um quadro, de uma substância que vinha sendo utilizada e foi lesionando, até que chegou a esse ponto. De acordo com o que colocou os médicos, parece ser um quadro um pouco mais recente ou algum tipo de substância que estaria no corpo dela há bastante tempo e só agora agiu desta forma tão agressiva em relação aos rins, ao fígado e depois em relação ao cérebro. Então essa é a situação, é importante que se contextualize para que as pessoas entendam. Muitos questionamentos, eles ainda são feitos dentro de toda essa situação, mas o bom, Mariana, é que agora pelo menos um contexto geral, um entendimento geral e global do caso, nós já temos. E partindo desse ponto, do entendimento geral, fica muito mais fácil de ter a noção real da situação. Mariana. Muito obrigada, viu, Lucas, pelas informações. A nossa edição, nesse momento, está separando alguns trechos da coletiva de imprensa. A gente volta com você um pouco mais para frente. Agora nós vamos ao vivo com o Lucas Moura, que tem mais informações para trazer para a gente. Ele que está de plantão, ao vivo, do hospital onde a Paulinha Abelha permanece internada. É com você, Lucas. Mariana, nós estamos aqui e ao meu lado está o cantor Daniel Dial. Ele concordou em falar com a gente. Eu agradeço, inclusive, Daniel, pela sua disposição. Eu repito isso porque eu acho que é importante que fique claro ao nosso telespectador. O Daniel Dial, desde o primeiro dia, tem se colocado à disposição, tem conversado com a gente, tem sido, inclusive, uma ponte, né, de toda essa situação com o público em casa. Daniel, mais uma vez, obrigado. E o que eu queria saber, Daniel, é como é que vocês estão. Nós tivemos uma coletiva à imprensa hoje, os médicos trouxeram as informações técnicas, né, de toda essa situação, mas eu queria que você me atualizasse da situação de vocês e até para que é importante reforçar nesse momento que todos devem continuar em oração e nessa corrente positiva, né? Exatamente, convidar todo o público de Aracaju, todas as pessoas que gostam da Paulinha, que gostam do nosso trabalho, venham compartilhar, venham fazer essa corrente com a gente. E eu estou dizendo para você que cada dia é um dia, né? Então eu creio na força da oração, eu creio no que Deus pode fazer, eu creio no milagre. Então vamos estar juntos dando as mãos, porque eu creio de uma coisa: brevemente a gente vai ver minha irmãzinha saindo por essa porta aqui. Como é que vocês têm recebido, Daniel, todo esse apoio, né? Diariamente as pessoas aqui, a corrente de oração inclusive tem crescido, né? Ontem nós tivemos mais uma grande corrente, né? Como é que vocês estão recebendo esse apoio? Isso aí é de abraço, né? De força. Eu acho que o que está ligado na terra está ligado no céu. Então, se não for dessa forma, meu irmão, não vai. Então,
Eu digo que o que Deus tem para a vida da minha irmã é muito maior do que tudo isso aqui. Vai ser um grande testemunho, sim. Bacana, Daniel. Eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente mais Valeu, uma vez. Lucas. Obrigado, Sempre à obrigado, disposição, obrigado. como eu disse. Obrigado e força. E o que vocês precisarem, a gente segue à disposição. Estamos aqui na luta e vamos lutar sim. Que quem luta sempre vence, né? Ok, A Daniel. vitória é maior. Obrigado. Como eu digo, sem luta não há vitória. Então, vamos nessa. Ok, Daniel, obrigado. É isso, Mariana. Como a gente sabe, a situação ela é delicada, ela merece atenção. É uma situação com a qual a gente tem que tomar bastante cuidado, mas como o Daniel fala e trouxe aqui nas suas colocações, é muito importante que todos mantenham a fé. Eu acho que esse é o grande segredo da situação. A gente tem que falar da gravidade do quadro, tem que falar da dificuldade de tudo isso, mas tem que reforçar. A fé precisa se manter e, claro, nada é impossível. Os próprios médicos disseram do ponto de vista científico que o quadro, ele não é considerado um quadro irreversível, então tudo pode acontecer e a gente espera que aconteça o melhor. Mariana, daqui a pouco eu volto para trazer aqui para o público de casa trechos da coletiva que aconteceu hoje mais cedo. Volto com você, Mariana.